Oi, pessoal. Bom dia. Professor Leonardo aqui de redação. Hoje à tarde eu vou participar de um evento numa outra escola que eu trabalho. Então, por esse motivo, não foi possível o nosso encontro. Mas estou aqui gravando o que seria dito, o que seria acordado com vocês, o nosso encontro no Class, né? No Meet, na verdade. Vamos lá. Então, gente, semana passada eu passei uma atividade que era para reorganizar um quebra-cabeça, certo? De uma notícia. Então, você ia localizar onde é que estava o título, onde é que estava o subtítulo, onde é que estava o lead, onde é que estava o restante do corpo do texto. Então, era uma atividade que envolvia tantos conhecimentos sobre o gênero textual, notícia, como também relacionada à coesão e coerência, né? Como é que você sabe que um parágrafo é o próximo ou o anterior? Então, geralmente, esses parágrafos, eles se conectam por meio de elos coesivos, né? Além desses elos coesivos, tem também sinônimos que remetem, pronomes que remetem, né? Então, por exemplo, se eu digo assim, a menina foi para a escola. Ela voltou tarde. Então, assim, esse pronome ela remete à menina, né? E isso está relacionado também à coesão do texto. Então, eu vou deixar a foto para vocês, como é que seria a estrutura, vocês fazem a correção, mas eu acredito que todo mundo deve ter acertado, porque foi uma atividade muito simples. E aí, quem não mandou, pode até copiar a resposta, sem problema nenhum, e me mandar, tá? E aí, eu deixei também um desafio na página 179. Então, abram aí o livro de vocês na página 179, que é o desafio de linguagem. Escreva em seu caderno um breve comentário sobre os dados da enquete a seguir, estabelecendo comparações com parâmetros aceitáveis, mas sem mencionar os valores. Opine sobre os resultados. Então, ele deixa aqui para vocês uma enquete, né? Essa enquete está relacionada à economia de água, como é que as pessoas estão economizando água, se elas estão fazendo, se elas praticam isso ou não. E aí tem um resultado dessa enquete, né? No caso aí, 76% das pessoas reduzem o consumo, 13,44% não se preocupam com essa economia e 9% só se houver racionamento. Então, seria como se você pegasse esses dados e você fosse escrevê-los em forma de um texto, né? Porque aqui ele está em forma de um gráfico. Ele queria que você transformasse num texto como se você estivesse noticiando a respeito dessas informações. Era basicamente isso a atividade. E aí, mais embaixo, vai falar sobre imparcialidade limitada. E aí, não sei se vocês leram esse bloco de informações, mas nós já havíamos discutido um pouco sobre isso. E eu vou retomar novamente o que é mais ou menos que o parágrafo fala. Então, ele começa assim: embora o gênero notícia tenha como princípio a imparcialidade, a maneira como os dados são selecionados, organizados, expressos, pode revelar voluntariamente ou não os valores ideológicos de seu autor ou da empresa para a qual trabalha. Então, por esse primeiro parágrafo, já traz a discussão principal desse bloco de informação sobre imparcialidade. Então, os gêneros jornalísticos, sobretudo a notícia, é um gênero que procura ser objetivo, ser imparcial. Então, por exemplo, o jornalista, o repórter que está participando, né, o editor-chefe que está autorizando a publicação e participando também do processo de criação, eles não podem, até então, deixar transparecer no texto opiniões pessoais, certo? Por quê? Porque quem está lendo a notícia não está querendo saber a opinião de ninguém, não está querendo ser influenciado por alguém, não, está querendo saber sobre uma notícia pontual de uma cidade, de uma região, de um local. Não é um texto que tem o objetivo de formar opinião. Por exemplo, um artigo de opinião, não. Um artigo de opinião você já vai ler querendo ouvir a opinião de alguém e possivelmente até mudar a sua opinião ou ampliar a sua opinião sobre determinado assunto. Uma notícia, não, certo? Assim como uma bula, também ninguém lê uma bula querendo, sei lá, mudar uma opinião, porque é um texto instrucional, só traz informações, então não é a função dele. Contudo, as teorias do estudo da linguagem, elas falam que não existe, é impossível os indivíduos serem pessoas imparciais. Não existe essa possibilidade. O que existe é um grau, certo? Então, em determinado texto vai estar um grau elevado de imparcialidade e em outro texto vai estar mais baixo. Então, por exemplo, quando eu escrevo uma bula, quando eu escrevo uma receita, certo? O grau de imparcialidade, no caso, está maior, porque eu estou mais prescrevendo informações do que dando minha opinião. Mas o fato de eu optar por um remédio de uma marca
ou um remédio de outra marca, já tem ali expresso a minha opinião, né? Então, deixa de ser totalmente imparcial. Então, não existe um texto 100% imparcial. Isso não existe, certo? Existem textos que procuram ser imparciais dentro de um grau de um grau de imparcialidade que eles buscam para tentar deixar o texto mais objetivo, tá? Então, não existe isso de textos imparciais 100%, certo? Então, essa ideia aqui, esse exemplo que eu dei, né? De fato, o médico está lá prescrevendo o remédio. Olha, você vai tomar de 3 em 3 horas, você vai estar fazendo isso e aquilo. Mas quando ele opta por uma marca, talvez ele seja patrocinado por uma marca. E aí ele acaba passando para esse paciente um genérico de uma empresa, por exemplo, ao invés de outro remédio, porque ele tem, sei lá, relações econômicas de patrocínio com determinada empresa. Então, ali está saindo a opinião dele, de certa forma, né? Então, é isso. Então, notícia não tem como. No momento que você vai escrevendo notícia, quando você opta por trocar uma palavra por outra, não, acho que essa palavra aqui, ela não ficou legal, vou trocar por um sinônimo. Não, acho que essa daqui vai causar um efeito maior. Então, essas próprias escolhas já demonstram aí a sua opinião, o seu argumento saindo ali naquele texto. Então, não tem como o texto ser puramente imparcial, tá? Então, isso é a primeira coisa que as teorias da linguagem vêm derrubando. Não existe isso. Embora os jornalistas, né, os jornais, eles tentem, de alguma forma, levantar essa bandeira. Nós somos imparciais, os leitores vão ler, não vão ser influenciados por nada. Mas não existe isso. Pelo menos a teoria do estudo da língua, eu também acredito nisso, né? É uma opinião é um estudo que eu compartilho, eu também acho que não. Acho que a todo momento quando você está falando, até uma conversa informal do dia a dia, tá ali saindo várias impressões suas, vai estar saindo impressões de pessoas que você já ouviu, conheceu. Então, não existe essa imparcialidade, né? Existe grau distinto de determinado texto. Alguns vão ser mais imparciais, outros vão ser menos, tá? Então, era mais ou menos essa a discussão que esse bloco traz. E aí é interessante também porque alguns jornais, revistas são patrocinados, né, por algumas empresas. Então, temos que ter muito cuidado, porque às vezes acaba meio que induzindo, né, as pessoas a pensar, ou às vezes não passam a notícia da forma geral como ela realmente aconteceu ou foi, corta alguns fatos para não prejudicar tanto a empresa. Então, por exemplo, acontece, um incêndio numa fábrica e mata alguns funcionários, né? E aí essa fábrica, essa empresa, é a empresa que patrocina o meu jornal, por exemplo. Óbvio que vai ter uma relação ali de, olha, vou noticiar porque é o meu dever quanto jornal, mas eu também vou procurar, né, noticiar de uma forma menos agressiva, para que não manche a imagem da empresa. Então, por isso que é importante, quando a gente quer saber de alguma informação, de algum fato, procurar mais de um veículo de informação. Que às vezes, só quero ver o do G1, pronto, vou ler tudo que tem no G1 e acabou. E às vezes você não tem acesso à totalidade dessa informação. Então, é interessante que você procure mais de um veículo. Então, tem uma notícia que te despertou a atenção. Você olha no G1, você olha no R7, você olha no CNN, você olha no Folha de São Paulo. Então, você vai olhando em vários veículos para que você possa... Às vezes, um deixou de falar sobre alguma coisa, às vezes o outro explanou melhor, às vezes um outro limitou o conteúdo. Então, o ideal é esse, é que você possa acessar mais de uma opção de conteúdo, né, para que você tenha total acesso à verdade, né? Então, é isso. Pronto. A nossa última atividade, que é a atividade 10, certo? Ela vai ser da página 180 e a página 181. Produza sua notícia. Neste capítulo, a proposta é que você produza em grupo uma notícia sobre algum fato que tenha ocorrido em sua escola ou que tenha envolvido pessoas ligadas a ela. Veja alguns temas possíveis. Então, vocês vão produzir em grupo de até 4 pessoas, 3 ou 4 pessoas, certo? Vocês vão escrever uma notícia. Lembrando, notícia é um gênero curto, breve, objetivo. Então, você não vai escrever 5, 6 páginas, 3 páginas, não. Você vai escrever rápido. Talvez você bota o título, bota o subtítulo. Se quiser colocar uma imagem, uma fotografia. E aí você faz o lead e bota mais uns 2, 3 parágrafos do texto. Já tá bom. Então, uma página eu acredito que seja o suficiente, certo? E aí, qual é o tema que eu pensei? Que eu tinha dito até no nosso encontro passado. O tema vai ser o evento que a escola tá passando, certo? Então,
Você vai noticiar, digamos que você vai noticiar para o bairro do Dias Macedo, por exemplo, para as pessoas do Dias Macedo, o evento de arte, de literatura, que está acontecendo na escola durante esse mês, certo? Então, quando você for fazer, antes de você fazer a notícia, você procura responder aquelas perguntas, porque aquelas perguntas vão te ajudar a construir a sua notícia, tá? Vão te ajudar a trazer todas as informações necessárias que a notícia vai precisar ter. Então, por exemplo, onde é que está acontecendo esse evento que vocês vão noticiar? Na escola Padre Guilherme Vaz. Então, já tem a primeira resposta. Em que local está essa escola? Na rua tal, no bairro tal, na cidade tal. Quem, ou seja, quem está participando desse evento? Os professores, os alunos, né? E toda a comunidade escolar, toda a escola, digamos assim. Então, já a segunda resposta. O que é que está sendo feito? Aí você vai dizer, olha, acontecendo no bairro Dias Macedo, na escola Padre Guilherme Weissen, um projeto que envolve arte, literatura, cultura, com um tema sobre o amor, digamos assim, né? E nesse processo está participando vários alunos de todas as turmas, do 9º ao 3º ano, junto com os professores da área da linguagens e códigos. Então, você vai tratar da notícia. Que mais? Então, já falamos de onde, quem, o quê. Por que é preciso fazer eventos como esse, né? Então, você vai falar proposta, justifica-se porque no mês de julho, né, temos a data do Dia dos Namorados, então é um momento de poder expressar, falar de amor, de trazer temas relacionados ao amor e etc. Então, eu já estou basicamente dando a notícia toda feita para vocês, né? Mas eu quero só mesmo que vocês tenham uma ideia de como é que vocês vão fazer, certo? Não sei, se você quiser fazer uma entrevistar algum professor, algo muito, muito rápido, né? Porque não é uma reportagem. Mas se você quiser entrevistar o professor, eu quero entrevistar a professora Cláudia, né? Professora Cláudia, qual foi a ideia de trazer esse projeto para a escola? Professora Cláudia, como é que a senhora acha? Qual a importância? Pode, tá? Mas desde que seu texto seja objetivo, que seu texto seja uma notícia, tá? Então, pode ser feito também. A fotografia, se você quiser, sei lá, usar a fotografia de algum vídeo de algum aluno, né? Tirar um print de um vídeo e colocar também, não tem problema nenhum. E o título você escolhe, tá? Junto com sua equipe, você escolhe um título, subtítulo e escreve a notícia. Então, lembrando, o primeiro parágrafo é o lead, certo? E o que é o lead? O lead é como se fosse um resumo da notícia. Então, ela vai tratar tudo que a notícia vai falar nos próximos parágrafos. É como se fosse uma introdução. Então, esse lead precisa responder algumas perguntas. Não precisa ser todas as 5. Pode ser respondido só 2, pode ser respondido só 3, certo? E as outras perguntas serem respondidas ao longo do texto, tá? Então, nesse primeiro parágrafo, você vai falar de forma resumida a notícia de uma forma geral. Aí depois você vai explanando mais esses conteúdos, você vai explanando mais sobre a sua notícia, certo? Então, é isso. A atividade é essa. Você vai fazer a atividade, você vai digitar essa atividade no Word, vai me mandar, eu aceito até a próxima sexta-feira ainda, estou finalizando as notas, daqui a pouco eu falo sobre isso. Mas você vai digitar no Word, você bota, de forma que tem que ser a notícia, o título você bota em caixa alta, negrito, letra maior, fonte maior, ela pode ser 16, 14. Embaixo do título você bota o subtítulo com a letra um pouco menor, pode colocar até em itálico também, não precisa ser negrito. Aí você coloca a foto, a foto que você optou por colocar. Se você quiser botar até corações, se você quiser botar algo que remeta aos Dias dos Namorados, também pode, porque querendo ou não é o conteúdo que a notícia vai trazer. E aí embaixo você vai escrevendo o seu texto. Deixa tudo justificadozinho, bem organizadozinho os parágrafos, escreve bem direitinho. E aí no final, lá no finalzinho, você pode colocar o nome dos participantes. Você bota fulano de tal, fulano de tal. E aí bota redação, professor Leonardo. Só isso. Aí você pode mandar pelo WhatsApp. Ou pode mandar também pelo e-mail. Eu só quero que, tipo assim, você avise. Você optou por mandar pelo e-mail, aí você vai no privado, professor, eu mandei por e-mail, trabalho e-mail de fulano de Beltrano. Porque aí eu vou lá, confiro direitinho, né? Porque às vezes os e-mails, eles acabam se perdendo, como eu tinha dito a vocês. Então pode acontecer de algum professor abrir, achando que é da sua disciplina, e aí pronto, sumiu pra mim. Porque se foi aberto, não tem como aparecer pra mim lá como uma mensagem nova, fechada, que nunca foi aberta, certo? Então, eu quero só que pode optar pelo lugar que você vai enviar, só que eu queria que você me confirmasse que foi enviado.
Então, até a próxima sexta, tá? Eu ainda não fechei as notas, só publiquei a nota de vocês da prova. Isso ainda do primeiro bimestre, né? Só publiquei, agora eu vou falar sobre as notas. Então, eu só publiquei a primeira nota bimestral do primeiro bimestre, certo? E aí, eu tô finalizando as atividades, as 5 atividades, porque eu tô esperando todo mundo mandar para eu poder gerar uma nota, certo? Para não tá toda hora entrando no site, lançando nota, voltando para lançar de novo, aluno faltou. Então, eu tô deixando para lançar quando tiver o panorama todo, certo? E aí, de fato, nós não temos mais prazo para isso, né? Já se passaram aí... ainda tô no primeiro bimestre, ou seja, atividades que foram passadas no final de março, se não me engano. Então, teve abril todo, teve maio todo, teve quase junho todo. Então, quem não fez, infelizmente, não tem nota, tá? Então, hoje, sexta-feira, é o último dia que eu tô recebendo as atividades. Então, quem não mandou atividade 1, atividade 2, atividade 3, atividade 4, atividade 5, tem até hoje, sexta-feira, para poder mandar essas atividades, para eu poder gerar uma nota. Óbvio, aquele aluno que vai justificar, professor, não posso, porque eu tô sem computador, porque eu tô sem celular, mas eu tá no meu caderno, essas atividades, não tem problema. Provavelmente eu vou colocar o 0 para eu não saber, né? Mas quando a gente voltar, se você me mostrar, justificar por quê, também não é, né? Não fiz porque eu não quis, né? Infelizmente eu vou ficar com nota negativa. Mas assim, aí justificando, obviamente eu vou ser bem compreensível quanto a isso. Certo? Então isso fechou. As atividades 6, 7, 8, 9 e 10, que são as atividades do segundo bimestre, que eu ainda não olhei, eu não olhei nenhuma atividade ainda das 6 até a 10. Por quê? Porque eu estou da 1 até a 5. Essas atividades 6 até a 10, eu estou recebendo até a próxima sexta-feira. Então, você tem até sexta-feira para me mandar essas outras atividades, que aí eu vou gerar uma nota. Então, lembrando, cada atividade vale 2 pontos. E aí, essas atividades juntas, elas formam a nota 10, certo? Então, até a próxima sexta-feira, você me manda atividade 1, 2, 3 e 4, e essa que eu passei por último agora, que é a atividade 5. Pode ser feito no caderno, você tira só a foto, pode mandar no privado, pode mandar no e-mail, certo? No Class é o lugar que eu menos olho, confesso. Eu só realmente publico as atividades e fecho. Então, eu só entro lá mesmo para publicar as atividades. Então, não é um veículo assim que eu confira. Então, se você puder mandar pelo e-mail, pelo privado, eu acho que de todos o melhor é o privado, certo? Porque... E assim, gente, mandar no horário de trabalho, né? No horário de aula mesmo, sei lá, de 8 horas da manhã até 5 horas, né? Por quê? Porque é o horário que eu tô no meu computador, é a hora que eu tô no meu celular. Então, se você me manda, eu posso colocar a nota aqui. Às vezes, o aluno manda dia de sábado ou domingo, 10 horas da noite, eu tô com o meu computador fechado. E aí, amanhã eu boto, segunda-feira eu coloco, eu lanço a atividade. Eu acabo, às vezes, até esquecendo, tá? Porque não é sempre que eu tô aqui com o meu computador ligado. Mas é isso, gente. Nós vamos entrar de férias agora, no mês de julho. Eu acho que é importante essas férias. Eu acho que nós vivemos um período muito atípico, muito, muito diferente, né? E esse período, ele, foi muito difícil para todo mundo, tanto fisicamente como mentalmente, certo? Porque realmente despertou muita ansiedade, muita insegurança. E eu sei como eu partilho com vocês do mesmo sentimento, mesmo porque realmente foi muito difícil. Então, essas férias vai servir para isso, para a gente poder descansar um pouco, para a gente poder, né, se desconectar um pouco dessas cobranças, né, escolares que não tem. Então, aproveitem essas férias para poder, sei lá, assistir filmes, para poder assistir séries, para poder ler livros. Eu acho que cabe se desconectar um pouco dos estudos por um tempo, né? Então é isso, desejo a vocês uma ótimas férias, aproveitem, descansem. Nós tivemos um bimestre muito rápido, mas eu acredito que deu pra gente compreender bastante sobre alguns gêneros que nós estudamos. E é isso, o importante é o conhecimento que fica, certo? Então é isso, eu vou encerrar por aqui, já falei as informações principais, também não quero tornar o vídeo muito longo, porque eu sei que é chato assistir tudo isso. Então, abraços, beijos e até o nosso retorno. Estou à disposição para poder receber as atividades e tirar alguma dúvida. Tchau!